Fala, turma, beleza? Pessoal, vamos aqui dar seguimento aos nossos trabalhos nessa segunda-feira maravilhosa, falando sobre Damian Lillard. Seguinte, nas últimas temporadas criou-se uma tradição que é questionar a permanência do Damian Lillard em toda a temporada. Nos últimos, vamos lá, 5 anos, em toda a temporada, seja no início, no meio ou no final, a permanência do Lillard vira uma pauta para discussão. E nessa temporada, apesar de ter demorado para acontecer, a tradição voltou. A tradição não foi quebrada, porque nas últimas 3 semanas tem sido muito discutido o quanto, na verdade, é necessário que o Lillard deixe o Portland Trail Blazers. Durante a off-season, essa discussão até que aconteceu, mas rapidamente ela terminou depois das contratações do Blazers, né? O Blazers fez uma excelente off-season, né? Trouxe Jeremy Grant, Gary Payton, conseguiu pegar o Shadow Sharp no draft. Então, depois dessas contratações, parou-se um pouco de discutir a permanência do Lillard. Mas depois dos recentes resultados do Portland, algumas derrotas inesperadas e o fato do Blazers hoje estar com a campanha bem abaixo do que era esperado, voltou-se a discutir a permanência do Lillard. E o Paul Pierce, que é uma das maiores lendas da história do Boston Celtics, eu acho que dessa nova geração, né, dessa era moderna do Celtics, anos 2000, anos 2010, talvez o Paul Pierce ao lado do Garnett seja o grande ídolo assim do Celtics, obviamente, né? Não falando da década de 80, década de 90, falando aqui década de 2000, 2010, talvez o Paul Pierce ao lado do Garnett sejam os grandes ídolos assim. E o Paul Pierce participou do podcast do Kevin Garnett, inclusive, então as duas lendas do Celtics dessa era moderna se encontraram. E no podcast, o Paul Pierce, ele levantou a bola da saída do Lillard do Blazers e foi além. Na opinião do Paul Pierce, o Philadelphia 76ers é um destino realista para Damian Lillard. Paul Pierce disse o seguinte: eu acho que Philadelphia é realista. Você coloca algumas escolhas de draft, se eles tiverem alguma, juntamente com jovens talentos como Maxey e Tobias, e aí você consegue bater os salários. Então, na opinião do Paul Pierce, o Philadelphia tem o necessário para trazer o Damian Lillard. E ele disse também que a chegada do Damian Lillard em Filadélfia não apenas tiraria a pressão do Joel Embiid, que é sem dúvida nenhuma o jogador mais pressionado desse time do Philadelphia por ser o melhor jogador da equipe, mas também tiraria muita pressão do Harden e a tendência seria que Philadelphia tivesse um dos maiores trios da história da NBA. Na opinião do Paul Pierce, Lillard, Harden e Embiid juntos formariam um dos maiores trios que a liga já viu. E obviamente eu concordo, porque pelo amor de Deus, você juntar esses 3 talentos absurdos em um time só, é coisa de louco. É coisa de maluco. Dando a minha opinião, primeiro sobre a saída do Lillard do Blazers e segundo sobre essa possibilidade, né, que o Paul Pierce levantou dele ir para Filadélfia. Seguinte, eu sou um dos maiores defensores de que o Lillard tem que sair do Blazers, tá? Nada contra o Blazers, mas tudo a favor do Lillard, entende? Pelo legado do Lillard, pela carreira do Lillard, assim, eu acho que seria muito interessante ele buscar um time que oferecesse para ele a condição de ser campeão. Eu acho que seria, sabe, uma coroação para uma carreira maravilhosa do Lillard, sabe? Eu acho que o que ele tinha que fazer no Blazers, ele já fez, sabe? Ele já fez, já levou o time para uma final de conferência. Ele é o melhor jogador da história da franquia. Na minha opinião, ele é o maior jogador da história da franquia. Eu acho que ele já passou o Clyde Drexler em questão de idolatria. A fidelidade que ele mostrou para Portland é uma das maiores fidelidades que eu já vi de um atleta. Fidelidade e lealdade.
Então eu acho que o que ele tinha que fazer no Blazers, ele já fez. E eu acho que já passou da hora até dele buscar uma equipe que ofereça pra ele mais, sabe? Que ofereça pra ele mais. Eu acho que o melhor momento pra ele sair do Blazers teria sido nessa última off-season, tá? Eu acho que nessa última off-season seria o melhor momento. Ele não quis. Mas eu acho que ainda há tempo. Eu acho que ainda há tempo. Então eu sou um dos maiores defensores dele sair do Portland. E eu falo isso sempre que possível. Assim como é tradição questionar a permanência do Lillard no Blazers, toda temporada, eu defendo que ele tem que sair. Já virou tradição até aqui do canal eu defender a saída do Lillard do Blazers em algum ponto na temporada. Então, concordo 100% com o Paul Pierce que ele tem que sair do Portland Trail Blazers. Agora, Filadélfia é um destino possível? Eu acho que é possível, tá? Eu acho que é possível. Como o próprio Paul Pierce falou, você pega um Tyrese Maxey, você pega um Tobias Harris, você junta ali com 2 escolhas de primeiro round, você tem um pacotaço que pode sim tirar o Lillard do Blazers. Porque é automático, gente. Lillard sai do Blazers, o Blazers vai entrar em reconstrução. E aí, jogadores jovens como Maxey e escolhas de draft é tudo que o Blazers procuraria em um pacote, tá? Então, pra mim, é possível. É muito possível. Pelo lado lógico. Agora, pelo lado emocional, e aí a gente vai entrar numa questão aqui um pouco mais filosófica, por que não? Pelo lado emocional, eu acho que não é tão possível. Sabe por quê? O Damian Lillard é um dos jogadores que mais defende que os jogadores não devem buscar o caminho fácil. O Lillard, sempre que foi perguntado sobre se juntar a uma equipe mais forte para ser campeão, ele sempre disse que não é isso que ele quer para a carreira, que ele não gosta quando um jogador se junta a um time mais forte, que ele é contra panelas. O Lillard sempre se posicionou contra panelas. E eu acho que o Lillard, ele tem muito claro na cabeça que a única coisa que ele não pode fazer é se contradizer nisso. O Lillard ele sempre se portou como um jogador muito correto, que sempre defendeu os seus ideais. Tanto é que é por isso que eu admiro muito o Damian Lillard, não só como jogador, mas como pessoa também, e como rapper, porque ele é fantástico. O Dame Dolla é absurdo. Então, ele sempre disse que os jogadores têm que ser leais e que não devem buscar o caminho mais fácil. Por conta dessa postura do Lillard, por conta desse ideal do Lillard, eu acho que Filadélfia não seria um destino que ele buscaria por conta da questão da panela. Porque aí, com certeza, todo mundo vai rotular o Lillard como um hipócrita e como um paneleiro. Se ele se juntar ao Harden e o Embiid, é isso que vão fazer. Então, a minha opinião é a seguinte. Pelo lado racional, pelo lado financeiro, pelo lado de negócio, de business, Filadélfia é um destino muito possível. Porque Filadélfia tem ativos mais do que suficientes para trazer um jogador do calibre do Lillard. Isso para mim é inquestionável, tá? Isso para mim é inquestionável. Agora, pelo lado emocional, olhando pela ótica do Lillard, eu acho que Filadélfia acaba não sendo um destino possível, acaba não sendo um destino realista, como o Paul Pierce disse, por conta dessa postura do Lillard anti-panela, anti-caminho fácil, entendeu? Mas, deixando claro novamente, eu sou muito a favor do Lillard sair do Blazers, e se ele ir para Filadélfia, como eu disse, eu acho difícil, mas se ele for para Filadélfia, a gente teria, né, o time mais forte da NBA. Com o Lillard, esse Filadélfia seria o time mais forte da NBA, na minha opinião. Mas, bom, o que você acha, né, dessa possibilidade que o Paul Pierce levantou? Você enxergaria o Lillard indo para a Filadélfia, quebrando os seus ideais, se contradizendo e indo para a Filadélfia? Você vê isso acontecendo? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ativa as notificações, que é muito importante, tá bom? Ajuda muito o meu trabalho. E é isso, né? Obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa. Grande abraço e até o próximo vídeo e até, né, a minha próxima aparição nesse canal maravilhoso. Tamo junto. Tchau, tchau.